Oi, pessoal, nós estamos aí live para começar a nossa live de hoje com o Rodrigo. Nós vamos falar bastante sobre a possibilidade da compra do imóvel aqui e através de vários caminhos que a gente pode planejar financeiramente a compra. Então, estou esperando, deixa eu esperar o Rodrigo, você pode pedir para entrar aqui para participar? Nós estamos juntos, o Rodrigo é especialista, consórcio. Já mandei um convite aí. Oi, Rodrigo. Tá mudo aqui, eu não tô te ouvindo. Tá, pode ficar tranquilo. A gente está se organizando aqui, pessoal. Nós vamos fazer os cortes depois. Vamos lá, que nós vamos trabalhar um assunto bem importante para você que deseja fazer um investimento, um planejamento financeiro, tanto no Brasil quanto aqui. Agora, Mércia? Agora estou ouvindo. Isso, agora estou ouvindo. Show, que bom. Tudo bem? Fiquei preocupado com esse fone aqui, de vez em quando me deixa na mão. Então vamos lá, gente. Ó, Tudo ótimo. como vocês sabem, nós vamos criar aqui juntos uma possibilidade de você fazer o que a gente chama em inglês de um brainstorm, aprendendo, né, na mentalidade de investimento. Quero apresentar o Rodrigo. O Rodrigo é especialista em consórcio e planejamento de investimento, planejamento financeiro. Por quê? Quando você olha a página de business do Rodrigo, você percebe como que ali ele está criando possibilidades que você pode planejar a tua vida financeira. Estou certo, Rodrigo? É isso aí. Sou especialista em alavancagem patrimonial e aumento de renda passiva, Mércia. Nós Ótimo. fazemos com que os clientes possam pensar no seu futuro de forma barata, econômica e inteligente, que é através do consórcio imobiliário. Certo. Há 14 anos já no mercado e trazendo essa forma de trabalhar um pouco diferente do mercado tradicional, tá? Tá. Uma das coisas principais que eu sempre falo com meus clientes aqui, relacionado ao consórcio, é que o consórcio é um produto incrível. Não sei se as pessoas sabem, mas nos Estados Unidos nós não temos consórcio. Quando nós criamos o consórcio da sua casa no exterior, que a gente fez uma aliança com a cobertura principal de consórcio no Brasil, a gente teve que consultar advogados aqui por causa dos aportes financeiros que o cliente faria, Rodrigo. E os, e os advogados não tinham nem noção, não conseguiam entender o que eu estava falando. Sim. Alguns falavam assim, é uma loteria, é um sorteio, é não sei o quê. Até que eu consegui um advogado, porque a gente tinha que reportar isso para o Banco Central, o que seria, como era aquele produto. Então, assim, pessoal, vocês têm um produto incrível na mão. Se eu acho que um brasileiro que entende bem de um plano de aposentadoria, de um planejamento financeiro, de como realmente alavancar novos negócios, ele tem que passar a vida dele pagando consórcio, né? Que para É isso aí. nós brasileiros, que eu percebo que a mentalidade de investimento do brasileiro é muito mais restrita do que o americano, até a gente usa o termo pagar, o americano usa mais o termo investir. Então, Rodrigo, o teu cliente, o nosso cliente junto, ou o teu cliente, ele deve passar a vida investindo em algum produto relacionado a consórcio. Por quê? Na minha opinião, que eu trabalho bastante com investimento, eu poderia, por exemplo, se eu tivesse no Brasil, alavancar plano de aposentadoria com consórcio, compra de imóveis, compra de bens mesmo de consumo, como um carro, que é um bem de consumo na nossa mentalidade americana, porque a gente troca de carro sempre. Mas eu estaria sempre fazendo um investimento para algo melhor no futuro. Estou errada? Tá? Não dá para ouvir. Perdeu, a gente perdeu a sua voz.
Voltou? Melhorou, Então tá, voltou. eu tive que tirar o fone, não vou arriscar mais não. Tá, pode Vamos deixar, lá. pode, vai lá. Estou aproveitando aqui e estou enviando o aviãozinho para o pessoal vir para a live, que saber que nós estamos online. Então, se você quiser aproveitar também e fazer isso, porque daí o seu público também já vai entrar, já vai saber que nós estamos online. Vamos aproveitar aqui, pelo menos umas 20, 30 pessoas aí, vai ser legal. Para, Certo. às vezes, lembrar o pessoal, né? O pessoal está lá, às vezes, descansando. Vamos lembrar eles aqui. E, e falando sobre isso que você comentou, o consórcio e sobre investimento, é uma pura verdade o que você falou sobre as pessoas, o brasileiro em especial, ele não ter a mentalidade de investir, e sim de pagar. Isso muda muito a mente da pessoa, né? Sim, sim, Então, as pessoas, e eu sei, e como eu conheço um público também aí, Mércia, eu sei que o americano ele pensa muito no futuro. Até sim, se eu tiver errado, você vai me corrigindo. Pode falar, não, não é assim, é diferente, não tem problema. Vamos trazer o conteúdo correto aqui para o nosso público. Mas eu sei que vocês não têm uma aposentadoria do governo aí garantida que vai dar um sustento para vocês. Então, o brasileiro, desde pequeno, já aprende ali, ou aliás, o americano, desde pequeno, já aprende a investir em bolsa de valores, em ações, e só não investe em consórcio porque o Brasil é o único país no mundo que tem o consórcio. Foi exata, criado, exato, né? E foi mantido aqui porque é uma cultura brasileira de não guardar dinheiro. Então, o consórcio ele casou com uma forma de você alavancar patrimônio, construir sim, renda passiva, conquistar o seu imóvel, o seu automóvel de forma mais barata, mas também uma forma de você guardar dinheiro, né? sim. Então, o brasileiro ele tem essa cultura. Tanto que, Mércia, nós fechamos 22 cartas. Eu fiz essa análise mês passado. 22 investidores que não conseguem guardar dinheiro. Os 22 e 31, 32 cartas que nós fechamos mês passado, 22, mais do que a metade, eles são pessoas que não guardam dinheiro, Aí, tá vendo? que não conseguem guardar dinheiro, não conseguem alavancar o Tá patrimônio, ganham vendo? muito bem, tá? Tá vendo? Agora, assim, pensa comigo, o que eu gostaria que o público pensasse. Se uma pessoa com 18 anos, ela faz o primeiro consórcio de 60 meses, num número pequeno, né? Não precisa ser um valor muito alto, mas para um imóvel, existe um consórcio de 60 meses para um imóvel? Existe, Tá, existe de 60 em diante. vamos supor que ela faça, então, 72 meses. Pensa comigo, a cada 6 anos, uma pessoa de 18, ela pagou, investiu o valor dela, né, um valor, Sim, porque se ela não investir, Rodrigo, a gente sabe que ela vai torrar com vai. pizza, com hot dog, com um tênis extra, ela vai Eu torrar. Essa é a sei. nossa natureza humana, né? A cada 6 anos, essa pessoa, ela pode, no período de, vamos supor lá, 4, 6, 4, 24 anos só 24 anos, ela ter 4 imóveis, Sim, fora, fora as alavancagens de valores menores que ela pode adquirir, sim. né? Então, assim, É são isso aí. bens na qual traz mais conforto para ela, para esse investidor, e ele vai alavancando um plano de aposentadoria quem adquire imóvel. Quem Com adquire imóvel certeza. está. Então, você citou algo extremamente importante. Como o americano não tem a garantia do governo, porque se a gente for viver de Social Security aqui, a gente passa fome. Porque, por exemplo, uma pessoa hoje aposentada, ela vai ganhar US$ 1.800, US$ 1.600 do Social Security, né? É o que ela vai comer. Talvez ela pague a conta de luz e ela vai comer, só. E olha, comer assim, ó, bem, 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 Apertado. Então, assim, por isso é criado na mentalidade, quando a criança nasce, existe planos de aposentadoria para quando a criança nasce. Que os Sim, pais vão depositar por mês US$ 20 só por mês, US$ 15 por mês. Conforme a criança vai crescendo, esse valor pode ir aumentando, né? sim. Então, assim, ou por exemplo, minha filha.
Eu fiz um plano de aposentadoria para ela, ela com 21 anos. Sim. US$ 200 por mês. A gente ganha US$ 200 extra no mês piscando. Piscou, você Sim. pode ganhar. Porque tem Uhum. muito trabalho extra que eu posso fazer. E ela também. Se ela trabalhar 3 horas, 2 horas, ela fez US$ 200. 3 horas, 2 horas no mês para o plano de aposentadoria dela. Porque nós não temos o produto consórcio que nos Sim. permite alavancar áreas financeiras da nossa vida. E agora, Isso. Rodrigo, o imóvel, através do consórcio, a pessoa vai, pessoal, presta atenção nisso. A pessoa vai, faz o consórcio, ela pode escolher quando ela é contemplada se ela vai comprar o imóvel nos Estados Unidos ou se ela vai comprar o imóvel no Brasil. Sim. Então não muda Sim. nada o cenário, Sim. né? Você pode falar um pouco disso? Sim, sim. Isso é interessante. Vamos trazer um pouco do que você está falando sobre aposentadoria também desde criança e tal. E o brasileiro tem mudado um pouco isso, Márcia. Que bom. Eu tenho tido clientes que olham e falam, de vez eu fazer uma previdência aqui, por que eu não faço um consórcio? Porque se ele contemplar amanhã, eu já posso comprar um imóvel que vai rentabilizar e vai se pagar sozinho e já garantir esse imóvel para o meu filho daqui 10, 18 anos. Quando ele tiver os seus 18 anos, eu tenho um imóvel para ele e a valorização. Certo. Então, os pais estão começando a pensar de uma forma diferente e estão começando a entender que o Certo. consórcio pode participar desse momento dele também, Sabedoria. né? É isso aí, é isso aí. E aí, em relação à compra, a pessoa que adquire o consórcio, nós montamos ali na Patrimax, nós montamos um projeto junto com o cliente Sim. de acordo com o que você tem de mentalidade para o seu futuro. Então, vamos supor, a Mércia, ela quer construir um patrimônio e ela está tranquila, ela já tem a sua casa própria e ela quer construir um patrimônio e ter uma renda extra de 20 a 30 mil reais quando ela aposentar. Então, nós vamos fazer um estudo de como ela pode conquistar isso, aonde ela vai poder investir isso em imóveis, quanto ela vai ter de rentabilidade, quanto ela vai ter que investir mensalmente e como que nós vamos ajudar isso nela, para essa cliente, para você, Mércia. Nós Certo. vamos ajudar você da forma de assessoria, levando, por exemplo, a nossa parceria, que nós temos uma parceria boa aí nos Estados Unidos. Então, eu tenho a confiança em você que você vai atender o meu cliente com excelência dentro do projeto dele, que é ganhar dinheiro. Uhum. E aí vamos conseguir trazer esse consórcio das formas que é possíveis e legais para ajudar ele a adquirir esse imóvel aí, rentabilizar e ainda em dólar, Verdade. que isso é o mais importante. Exatamente. Só que ele não precisa escolher isso quando ele compra ou adquire ou investe o seu dinheiro no consórcio. Ele Sim. pode ele pode decidir isso quando ele for contemplado. Quando nós vamos sentar, vamos trazer as possibilidades para ele do mercado hoje brasileiro, americano, o que fazer com esse, aonde investir. E aí ele vai falar, pô, esse dos Estados Unidos é muito legal. Com quem que eu posso falar lá? E aí que vai entrar os parceiros da Mersa em ação para poder ajudar na assessoria que nós temos aqui no Brasil. Certo. Então, por exemplo, uma pergunta. Você tem um público específico já no Brasil, teu papel é extremamente importante na educação financeira desse cliente. O cliente que está morando nos Estados Unidos, ele pode fazer um consórcio? Qual tipo de consórcio e o que é necessário? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Perfeita pergunta, Márcia. É uma pergunta que vai esclarecer muito a mente do brasileiro que está nos Estados Unidos. E Sim, não pode como ele deve fazer. sim. Porque eu tenho muitos clientes aí nos Estados Unidos e eu tenho clientes fora dos Estados Unidos também, Canadá, Japão, Londres, eu tenho mais de 15, 20 clientes. Então, assim, é um público muito forte que nós temos. Por quê, Mércia? Por causa da moeda que vocês têm a favor de vocês. Sim, sim. Então, quando você compra um consórcio aqui
no Brasil, você está recebendo em dólar aí, trabalhando e recebendo em dólar, e está potencializando, arredondando hoje 6 vezes mais, podendo comprar um patrimônio aqui ou até aí nos Estados Unidos, mas através do consórcio. Tem clientes aqui que investem US$ 500 e conseguem construir um patrimônio que o brasileiro teria uma dificuldade maior financeira. Seis Certo, vezes verdade. menos, 6 vezes menos a força do que o americano. Certo. Então pode sim, toda essa assessoria de como fazer, como que nós vamos fazer o pagamento dos boletos, como que nós vamos poder, depois de contemplado, ter essa assessoria, também nós cuidamos de tudo, tá? Tá, Isso é bem tranquilo e bem fácil de se fazer, tá. tá? Existe a possibilidade do meu público, do aqui local, fazer um consórcio. Ele vai fazer um consórcio, tá? O que documentos ele precisa e é possível, na contemplação, fazer aportes financeiros do Brasil para os Estados Unidos? Na contemplação, quando você diz aporte depois da contemplação, Ele contemplar, mas ele não adquirir bem no Brasil, ele pegar isso em espécie sim, financeira? fazer a aquisição de imóvel nos Estados Unidos, dá. Financeiramente, também ele consegue, tem administradora que também consegue, se ele tiver imóvel no Brasil já, tá? Então, ele adquirindo, ele vai precisar, vamos por parte aqui. Primeira pergunta, qual é os documentos? Os documentos, ele vai ser usado os documentos brasileiros. Certo. Por quê? Como nós temos um produto brasileiro, que não existe nos Estados Unidos, né, em outro país, eu não tenho como pegar documentos de fora do Brasil para poder adquirir. Então, a Certo. CNH dele aqui, o RG, o CPF dele aqui, não tem problema. Eu vou precisar só disso para poder fazer um contrato e preencher o contrato para ele adquirir o investimento dele. Certo. Agora, contemplou. Como que nós fazemos, Rodrigo, se eu estou nos Estados Unidos? Como que nós podemos fazer? Nós temos algumas formas. A vantagem da Patrimax, Mércia, é que nós não temos somente uma administradora e nós somos dependentes somente daquela. Certo. Com isso, nós temos um leque um pouquinho maior para poder ter aceitações diferentes que é permitido por cada administradora, tá? Então, existem administradoras que ele vai aceitar o olerite ou a comprovação de renda ou a declaração, que eu acho que tem um nome aí, se não me engano, Márcio, que podem dar para ele uma declaração de renda nos Estados Unidos, Sim. que eles aceitam aqui, Aham. tá? E aí vai comprovar 3 vezes o valor da parcela, Certo. que para americano ou para brasileiro que está aí trabalhando aí é tranquilo, Certo. tá? Então, a comprovação é tranquila, é através de um documento americano aí, que aceita em algumas administradoras, e para adquirir o imóvel nos Estados Unidos, como é feito? Novamente, nós temos um produto brasileiro. Então, como que um produto brasileiro, administradora, isso é bom para não só trazer a informação, mas para dar entendimento ao nosso público, tá? Como é um produto brasileiro, eu não tenho como colocar a garantia de um imóvel fora do Brasil, que não é brasileiro, para um produto brasileiro. Então, dentro disso, nós precisamos de um imóvel aqui para colocar como garantia e é liberado esse valor para aquisição do imóvel nos Estados Unidos. Ou também, Mércia, nessa situação, já existiu, eu já tive cliente que usou para a entrada do imóvel dele americano. É o que a gente criou. É isso que a gente criou em 2018, que não necessariamente porque a gente está 6 por 1, não necessariamente que ele vai ter um consórcio que vai conseguir consolidar a compra de um imóvel de forma completa, Sim. mas ele vai usar para a entrada. E aí, existem os critérios na qual a gente explica para o cliente. O importante é que o cliente entenda 2 coisas que você citou aí. Essa conexão do agente de consórcio entendido do produto. Aqui o broker, que nesse caso sou eu, o broker de real estate, de imóveis, tá? Sim.
E a segunda coisa extremamente importante, se ele é contemplado, durante o período de pagamento, essa pessoa tem que ter um imóvel no Brasil para alienar. É Porque isso aí. a mentalidade é assim, você fez um consórcio 120 meses, chegou você pagou 75 parcelas, certo? Aí você é contemplado. O que o consórcio precisa fazer, como nós já conhecemos muito, porque nós somos brasileiros, é Sim. alienar um imóvel para você poder ter o aporte, ter a carta, né? A Uhum. carta contemplada, para você Isso, poder adquirir outro imóvel. No caso, justamente. pessoal, no caso, eu tenho uma pergunta sobre isso. No caso de você comprar um imóvel aqui, é um aporte financeiro, vai alienar o imóvel, é um aporte financeiro na qual nós vamos cumprir um período desse aporte financeiro Tá. no Brasil, para depois transferir para cá e você poder financiar seu imóvel aqui, dando aquele valor de entrada, ou dependendo do valor do consórcio, você comprar seu imóvel aqui. A minha pergunta principal aqui em relação a alienar é o seguinte: a Mércia, e se eu não tenho um imóvel no Brasil para alienar? Eu posso alienar o imóvel da minha irmã? Eu posso alienar o imóvel da minha mãe? Boa pergunta. Boa pergunta. Nesse caso, o imóvel que está sendo alienado tem que estar no nome do titular do consórcio. Ah, entendi. Tá, Então, se eu tenho um consórcio no meu nome, eu tenho que ter um imóvel no meu nome. Porém, o que já aconteceu e é comum e é legal, se eu tenho um irmão que tem um imóvel, se ele não tiver problema, eu transfiro esse consórcio para ele e utilizo o imóvel dele, faço no nome dele e transfiro esse dinheiro, porque o detalhe, esse valor vai estar livre de qualquer amarração de contrato aqui. É um valor livre. Então, entendi. o valor que recebeu, vamos supor que ele fez um imóvel aí, não sei, US$ 500 mil. Certo. Ele vai precisar de quanto, Mércia? Uns 30% de entrada? 30%. 30%. Então, US$ 150 mil, certo? Se nós multiplicarmos isso aí, 150 vai dar em 6, R$ 900 mil, correto? Mais ou Certo. menos R$ 900 mil, só para entender, R$ 900 mil. Se eu conseguir pegar esses R$ 900 mil da minha carta contemplada aqui, ele vai ser liberado porque vai ser colocado no imóvel em garantia, Certo. certo? E esse valor, na verdade, eu posso fazer o que eu quiser. Só Verdade. que eu, inteligentemente, eu vou investir isso e vou trocar em rentabilidade dolarizada, né? Por isso que a gente usa o termo, ele está fazendo um investimento no consórcio, porque senão ele vai fazer o que uma pessoa sem mentalidade de investimento faz, joga dinheiro para cima, compra um carro novo, É isso aí. torra o dinheiro, torra. Torra, É. torra. E Por aí depois não isso, tem nem o condições público, de pagar. por isso que o público precisa do Rodrigo, minha gente. Você precisa de uma mentalidade que te eduque e te ensine, te tome pela mão, te planeje, você seguir quadradinho o planejamento. Porque lá É na isso aí. frente, no futuro, o que vai acontecer? Você vai rodar um tapetão vermelho para o Rodrigo e falar: cheguei até aqui, porque eu tive um planejamento financeiro com o meu. Aqui a gente chama de financial advisor, que seria o conselheiro financeiro, que é o teu É papel, isso aí. certo? É isso aí. É isso aí. E você sabe muito bem, né, Mércia? O maior prazer da nossa profissão e do nosso trabalho é poder ver a realização de um projeto que começou lá atrás, com nós participamos, e aí hoje está sendo realizado. Isso não tem preço para nós, né? Não tem. Outra coisa, Rodrigo, olha, eu acho que eu sou bem mais velha que você. Então, assim, eu comecei a fazer investimento imobiliário aqui um pouco tarde, comparando com o americano. Meus pais foram pessoas simples, me deram um pouco, assim, apesar da simplicidade, eles deram um pouco de educação financeira. Não foi o suficiente, mas deram um pouco. Mas porque eu comecei a fazer, hoje eu tenho essa mentalidade que se eu tivesse começado pelo menos uns 20 anos antes, meu cenário de plano de aposentadoria seria totalmente diferente. Eu não estou mal, mas seria muito melhor. Melhor. E eu estaria menos É verdade. preocupada como que eu vou estar quando eu estiver lá com 75, por aí. Porque
E às vezes eu brinco com os meus colegas de trabalho. Eu acho que eu vou ser aquela veinha, vendendo casa, porque eu gosto tanto disso, eu amo isso, eu gosto de ensinar, eu gosto de ajudar, eu gosto do real estate, né? Aham. E eu sempre peço a Deus que me dê essa alegria de estar fazendo isso. Sim, Mas se eu não quisesse fazer, se eu não quero fazer, pelo menos eu fiz um certo planejamento financeiro para poder ter essa paz. Então, assim, esse público que nos vê tem assim, um produto tremendo na mão, que é o consórcio. E sim. depois eu falo E, rapidinho como adquirir o imóvel aqui. Mesmo que você não use consórcio, vá até o Rodrigo vai fazer essa ponte, nós vamos ter uma reuniãozinha e te explicar como adquirir um imóvel aqui. Tá? Vai lá, Rodrigo, termina aí a show, sua ideia. show. Não, show de bola. É isso aí. E as coisas estão mudando, Mércia, um pouco sobre a relação de consórcio. E as pessoas estão entendendo isso. O consórcio aqui no Brasil ele está em alta, tá? Não só por causa dos juros abusivos, Uhum. extravagante que tá, que hoje nós estamos com financiamento de 15% ao ano. É Uau. algo muito alto, né? E o E isso nosso está muito acontece. menor, Rodrigo. Eu e ainda O já é nosso está alto para muito. vocês. E o nosso está muito menor que o Brasil. Hoje, um estrangeiro, dependendo do imóvel que ele vai adquirir, da documentação que ele pode mostrar, os juros dele vai ficar entre 6,75 até no máximo 8, dependendo do produto. Isso é o nosso juros anual. E nós estamos considerando isso já nesse último ano, um juros alto, porque nós já tivemos juros para estrangeiro de 4,75. Você imagina? Sim, imagino, imagino. E aqui no Brasil isso tem acontecido por causa da elevação da taxa Selic, que é o que baseia os juros dentro do país, né? Então, para quem está assistindo nós, o porquê que o juros está desse jeito? Vamos trazer um pouco de educação também. Por causa da taxa Selic, que é o que vai basear os juros, todos os juros do país. E aonde que eu quero chegar com isso? O consórcio não tem juros. Ele tem Eita, uma taxa taxa de administração. administrativa. Sim. Aí o que, que eu ouço há 14 anos que eu estou no mercado, Mércio? Rodrigo, para de falar esse negócio que não tem juros aí, ó. Isso daí é o quê? Você está pagando a mais é juros. Não é. Agora nós estamos vendo a diferença de juros e de taxa administrativa. Quando você tem a Selic, que baseia o país em todos os juros, e ela chegou a 12,75, 12,25, e ela aumenta os juros, todos os juros do país, o consórcio não entra nisso, porque ele tem uma taxa administrativa. E o que, que acontece com a taxa administrativa, Mércia? Se mantém estabilizada, fixada, porque a taxa administrativa ela não oscila. Que Ela não coisa boa, oscila, hein? Que tá? coisa boa. Não existe consórcio que você começa com uma taxa administrativa e para com outra taxa administrativa. Então, isso é uma grande vantagem, a segurança de você ter estabilidade no seu investimento. O que, que Coisa pode ter boa, no hein? consórcio? É muito bom. O que, que É pode bom ter no demais. consórcio? Simplesmente a valorização do crédito para acompanhamento do imóvel ou do projeto que você tem. Então, se eu adquirir uma carta de 1 milhão e eu quero comprar o imóvel X, mas eu vou planejar isso. Esse imóvel, daqui 5 ou 6 anos, ele vai dar 1.400.000, 1.300.000 aqui. Então a sua carta vai acompanhar isso para que a inflação também não coma o seu investimento. É só isso. E a sua Muito bom. parcela Muito bom. automaticamente vai acompanhar o seu Muito investimento, bom. certo? Então, isso é muito importante deixar claro. Nós sabemos que funciona de uma forma bem legal e segura, tá? Muito Isso é bom. muito importante, porque o financiamento hoje ele oscila, porque você hoje adquire 13%, 10% com como que chama? Um indexador, que é o que Eu vai ainda. Uhum. o indexador é o que vai anexado ali, que é a taxa que vai anexado no variável. Então é Exato. indexador variável. O Exato. risco seu
Hoje aumentou muito, Vai ter um infelizmente. index lá, vai ter um index lá, é verdade. É verdade, na Então, esse oscilação. A gente tem indexador, os juros. os juros, o de A vocês é gente tem. fixo. O estrangeiro tem um juro fixo por um determinado de tempo, tá? Aham. Você vai ver que a gente chama ele de ARM, tá? Porque ele vai modular, mas ele é fixo. Você sempre vai ver nos documentos americanos 3/1, 5/1 ou 7/1. O que é isso? 3 anos fixos e o 1 significa que depois, todos os anos, ele vai flutuar com esse index e vai ter a margem também, né? Ele não pode passar do determinado teto, nem para cima nem para baixo. O outro é 5 anos fixo, o outro é 7 anos fixo. A gente orienta que o cliente pegue sempre, na maioria das vezes, 5 anos, para que ele possa se programar e esse imóvel se pagar nos aluguéis. Sim, Hoje nós estamos num mercado extremamente favorável para o comprador, porque tem bastante produto no mercado. Mas na balança de investimento, ele vai ter muito produto, porque ele vai ter muita escolha. Então, quando o cliente tem muita escolha, essa é uma mentalidade de investimento. Quando o cliente vai numa feira e ele tem muita escolha de batata, porque na feira está lotado de bancas de batata, então ele sim, tem mais poder de negociação. Então, o buyer, comprador hoje no mercado americano, ele tem mais poder de negociação porque tem muito produto no mercado, mas em contraponto, os juros dele estão um pouquinho mais alto, tá? Em contraponto, também, tanto o aluguel, a demanda de aluguel na Disney, que é aluguel de temporada, ou aluguel normal de long term, que a gente chama, que é o aluguel de 12 meses, ele não está tão alto. Então, esse cliente tem que estar com planejamento financeiro. E aí é que está esse cliente vir para nós e a gente fazer esse planejamento financeiro junto, né? sim, Para que ele sim, possa entender essa demanda de compra e aluguel. O sim, brasileiro dos tipos de cliente, o brasileiro é o que mais investe hoje na área da Disney. Acreditem ou não, é o brasileiro que está sempre no ranking lá em cima de investimento. Porque a nossa moeda ela é muito volátil. E o sim. dólar é uma moeda mais forte, né? Então, e é uma moeda que permeia muitas negociações no mundo. Então é interessante o cliente entender que ele tá dolarizando um patrimônio dele, né? Sim. Agora, eu posso fazer uma outra live, uma outra hora, especificando o que é necessário para comprar o imóvel, que documento vai pedir, a gente pode conversar sobre isso. Mas eu queria fazer uma pergunta assim: todos os tipos de consórcio que a pessoa faça, ela vai fazer um consórcio mais barato para moto, para uma reforma ou para uma cirurgia, ela precisa ter um imóvel para alienar se ela for contemplada? Olha, a única situação que você consegue levantar o dinheiro é com a garantia ou com através de consórcios de serviço, tá? Tá, Que daí os de serviço são valores menores. Quando eu digo valores menores, é 30 mil, é 15 mil reais, é 50 mil reais. Então, ao mesmo tempo que é legal, você não tem a garantia, porque te libera ali de acordo com o seu histórico, score e tudo mais, ele tem uma questão que você vai ter que fazer várias cartas para poder contemplar isso, certo, né? E normalmente são grupos mais concorridos, porque é para levantar capital de forma sem garantia, né? Então, existe só essas duas formas. Ou é garantia, seja ele de imóvel ou de automóvel, ou é de serviços, tá? Que daí você consegue levantar um capital sem nenhuma garantia. Normalmente, muita mulher faz de serviço sim, porque usa para cirurgia, né? isso. Então, cirurgia plástica, então eles usam muito para isso daí. Então, mas aí tem que alienar o imóvel também para uma Não, cirurgia não. plástica? Na de cirurgia plástica, normalmente não, tá? São valores menores, mas não precisa alienar o imóvel daí, Entendi. tá? Então a pessoa, mas se ela, quais são os planos? Ela pode fazer um plano de 36 meses e se ela é contemplada? Olha, vamos lá. De serviço, de consórcio de serviço, eu não trabalho, porque são valores um pouco menores e o nosso público para investimento,
eles voltam mais para imóvel, então o próprio imóvel fica na garantia e quando é para fora, normalmente ele tem um imóvel aqui, tá? Certo. Então o serviço não tem, mas normalmente é o quê? É 36 meses no máximo ou 24 meses, tá? Uma taxa um pouco maior, mais elevadinha, só que um custo um pouquinho maior, mas você consegue não ter essa garantia, que é o que mais chama atenção nesses Entendi. casos aí, tá? Entendi. Mas o Tá. que eu acho excepcional nessa questão de você juntar os nossos dois produtos, Messi, é o brasileiro aqui, ele conquistar o seu imóvel, ele fazer o seu consórcio. Primeiro que ele vai conseguir blindar, que eu considero o consórcio uma blindagem financeira, Exatamente. porque ele não te deixa tirar aquele dinheiro lá que você colocou no banco, porque você quer fazer uma viagem e curtir um pouco, ou quer ir para É. um lugar aí, né? Então ele não permite você tirar o dinheiro a hora que você quer. Então eu considero isso uma blindagem financeira. Ótimo. Então para você que não consegue guardar dinheiro, faça consórcio que ele vai te ajudar. Exato. E aí, quando ele contempla, Mércia, se ele adquire um imóvel nos Estados Unidos e coloca para locação, você vai poder explicar melhor para nós a rentabilidade dessa locação aí. Lembrando que ele vai estar pagando em real e recebendo em dólar. Daí é o inverso do americano, do brasileiro americano que está aí. Exatamente. Exatamente. Né? Então fala para nós um pouco, Mércia, sobre a questão de rentabilidade nos imóveis aí na região da Disney e de Orlando. E quanto que é essa rentabilidade? Qual é os imóveis que mais os brasileiros procuram aí? Certo. Tá? Em questão de valores, questão de metragem, como que é preparado esses imóveis. Se você puder trazer isso aqui um pouco para nós, também seria Tá. legal. Então, na verdade, para que faça sentido o cliente fazer o consórcio e usar esse valor do consórcio na contemplação para a entrada do financiamento, para ele não precisar ter um consórcio, por exemplo, vamos ficar numa propriedade de 300 mil, que é o que existe muito no mercado hoje, novas em várias cidades ao redor de Orlando, porque muita gente está construindo isso, os pequenos construtores estão construindo casas aí ao redor de Orlando, nessa média, vamos colocar 300 mil. Ele vai precisar aí de mais ou menos, ele vai precisar dos 30% e mais ou menos uns 15 mil aí de custos de banco e de cartório, tá? Então nós estamos falando de 105. 105 nós estamos falando de 600 e o quê? 630, 650 mil reais. Ele vai fazer um consórcio, ele vai conseguir comprar esse imóvel, porque ele vai seguir o passo a passo na nossa entrevista, explicando para Você dá ele todo o suporte para ele tudo, também. tudo, porque Legal. eu sou agente de consórcio no Brasil, só que eu não sei o produto como você sabe. Eu Sim. não sei montar aquele quebra-cabeça financeiro como você, que está na realidade brasileira. Então, eu não misturo as coisas, porque aí os meus colegas de trabalho fazem essa parte do consórcio. Mas a gente faz esse planejamento financeiro com o cliente. Você vai fazer o consórcio e eu vou mostrar para ele os números aqui. Após financiamento, na hora que nós vamos decidir por um financiamento, eu vou saber, assim, 95% o valor dessa parcela. O que vai oscilar no final da parcela é o seguro da casa e o IPTU da casa, que vai oscilar de uma casa nova que está construída, porque o CAUNE, a prefeitura local, acessou só o valor do lote, mas a gente faz uma previsão do valor do IPTU para saber esse valor de propriedade. É complexo, parece complexo, mas não é. Aí quanto vai ser essa parcela? E aí quanto que está a demanda de aluguel na área? Como está as estatísticas de demanda? A gente vê estatística, a gente vê preço de aluguel para saber quanto que vai ser o aluguel e quanto que esse aluguel vai cobrir essa parcela, entendeu? Então a Sim. gente tenta fazer um match perfeito, que é a combinação, o casamento perfeito do imóvel com a Sim. demanda de aluguel da área, porque a gente faz um estudo da área para saber quanto está o aluguel. Para quê? Para que esse cliente não tenha que tirar dinheiro do bolso para completar aquele financiamento, tá? Legal. Então, existe momentos de mercado onde a parcela dele pode ser, por exemplo, $2.400.
e a demanda de mercado está mostrando um aluguel de US$ 2.200. Existe isso? Existe. Nós Sim. temos que mostrar a realidade dos números locais concretos, né? Senão a gente tem aquele cliente para uma vez só. E como profissionais, aí nós estamos, né, pisando na bola, porque eu não quero ter um cliente por uma vez só, porque senão eu não estou fazendo meu planejamento financeiro, não é Sim, verdade? sim. Porque afinal É de isso aí. contas, eu e você dependemos da nossa venda e dependemos que esse cliente feliz fale sobre o nosso trabalho para outros amigos. Então, Sim. nós também temos cautela em fazer esse planejamento, tá? Aí é que tá, quando o cliente está qualificado, Rodrigo, a gente apresentar esse produto, procurar o produto, que é na área de aluguel longo, e nós temos produtos ótimos hoje na área de aluguel de temporada na Disney. Aí a pessoa vai alugar essa propriedade e vai poder visitar, vir para Disney, ficar na casa, na sua própria casa. A gente mostra isso no mercado, entendendo que o nosso mercado imobiliário é um pouco diferente do Brasil. A gente Hum. tem acesso a centenas de imóveis que, por lei, a gente pode representar o comprador, sem nenhuma dificuldade. É diferente do Sim, Brasil. A lei sim. nos protege nisso, para que não haja conflito de interesse entre o corretor que representa o vendedor e o corretor que representa o comprador, tá? Entendi, entendi. Cada lado tem o seu corretor, um único corretor com exclusividade, o que é extremamente importante entender que Legal, legal. essa mentalidade é diferente. Então, assim, a aquisição do consórcio facilita o processo para nós, porque às vezes a pessoa, Rodrigo, ela tem 5, 6, 7 imóveis no Brasil, mas ela não consegue liquidar um imóvel para comprar um imóvel aqui. Sim, O que você faz? Vai para o Rodrigo, mostra os imóveis que você tem, faz o planejamento junto conosco para que você possa fazer o consórcio e talvez até ter uma carta contemplada, né? Isso sim, aí é sim. isso. E aí planejar financeiramente a aquisição do imóvel em dólar. E a gente, Legal. da mesma forma que o Rodrigo domina esse mercado e a gente fala uma palavra, ele já tem a resposta. A gente tem uma pergunta, ele já tem a resposta, porque é a rotina de investimento dele. Nós também aqui temos isso aí muito, muito bem formulado na nossa Sim, cabeça. Inclusive com um pool de profissionais altamente qualificados que falam português. Então sim. facilita todo o mercado. E a minha Legal. esperança é que o teu público entenda que, independente de decidir por um imóvel, ou no Brasil ou nos Estados Unidos, ele está sendo bem orientado no planejamento financeiro, o que é Com extremamente certeza. importante nos dias de hoje. Com certeza. Agora, o que eu queria ouvir de você, Mércia? Porque eu acredito que o nosso público, ele pode também não querer fazer através do consórcio. Então, Sim, vamos explicar um pouco. Fala aí se o brasileiro aqui que mora no Brasil, ele quer comprar um imóvel na Flórida aí, nos Estados Unidos aí, com você. É possível, isso já você já comentou. Ok. Agora, quais são os requisitos para isso daí? olha, Tá? Para todo o brasileiro. brasileiro, Eu não tenho nada tá, aqui. E eu tá, tenho só o dinheiro, tá? tá, todo brasileiro precisa ter, primeiro de tudo, o visto, tá? Não existe financiamento para quem não tem visto. Ele Ok. precisa ter o visto, o dinheiro da entrada e um pouco mais por causa dos custos bancários e custo de cartório para os 30%. Ele precisa provar a residência dele no Brasil. O ideal seria que ele tivesse a residência dele no Brasil, uma casa no nome dele. Se ele não tem, ele tem que provar que a residência dele é no Brasil através de contas de luz, água, Ah, conta de tá. condomínio, tá? Isso aí. Uma carta do contador, que a gente dá o exemplo, e uma carta de referência bancária, que a gente também dá o exemplo. Toda essa documentação inicial vai ser traduzida e a gente submete ao banco uma pré-aprovação. Entendi. Depois, nesse período de pré-aprovação, o agente financeiro que vai fazer a aprovação dele com o banco americano vai me dar uma carta e dizer, Mercia, ó, teu cliente Rodrigo está aprovado para US$ 500.000. Nós vamos procurar o imóvel. Existem várias formas de você decidir por um imóvel. Você pode vir aqui e olhar o imóvel.
Alguns brasileiros que eu tenho no meu pool de médicos, outros profissionais que falam, não deu para ir. Eu vou, eu visito a propriedade, eu filmo a propriedade, eu mando no Google Earth a localização, qual condomínio que é, a distância da Disney, se ele está num condomínio de aluguel de temporada. E aí, alguns clientes fizeram compra sem vir aqui, tá? Eu tenho um médico em Manaus que quando ele chegou, ele já foi direto para casa dele. Ele A nunca, primeira vez. a primeira vez, ele comprou estando no Brasil. E ele ficou apaixonado pela casa. Porque, Que legal. porque eu tenho uma responsabilidade de mostrar para esse Com cliente certeza. que ele está num bom condomínio, um condomínio fechado, que tem uma área de lazer incrível, porque eu vou filmar a área de lazer. Ele vai no site do condomínio, vai ver. A propriedade era nova, 2022. Então, assim, ele adquiriu o que ele gostava. Inclusive, ele falou: eu preferia que dos 5 quartos tivesse esse temático, esse temático. E encontrei a casa que tinha os temáticos no Olha quarto, do jeito que ele só. queria. Ele queria Harry Potter, ele queria princesa, ele queria. Assim, incrível, como Deus é bom, né? Aí é o favor de Deus, né, Rodrigo? É isso E aí. deu certo. Então, o cliente pode vir aqui, que eu aconselho que ele venha aqui, conheça a área, ou se ele não já veio aqui e para comprar o imóvel ele não pode vir, a gente vai lá e mostra uma por uma, que é o que eu estou fazendo com uma médica agora, em outro lugar no Brasil. Eu estou indo filmar a casa. E estou dando a minha impressão da casa. Olha, os móveis estão bons, Joela, a casa precisa de uma pintura, vai te custar tanto. É assim, é uma assessoria detalhada com o cliente. Sim, E não é sim, uma tarefa muito difícil para um profissional estável no Brasil. sim. Verdade, verdade. E assim, esse processo, essa negociação à distância, ela é feita, pode ser feita online, né, Pode. o tempo todo. Você vai dar todo o suporte e é como você falou, indo aí, você vai receber ele, vai acompanhar ele até a propriedade, vai mostrar e se ele quiser ver outras opções também, você Sim, vai estar disponível porque você conhece a sim, região, você tem experiência na região, né? E com certeza, se é para um investimento, que é a grande maioria, sim, né? Você vai poder passar para ele a rentabilidade desse investimento, qual vai ser o valor que ele vai conseguir rentabilizar e se vai conseguir pagar a parcela, certo, né? Tudo isso daí você vai entregar para ele. certo. Agora, o que eu queria perguntar para você, que eu acho que é muito importante. Para colocar para alocação, quem vai cuidar dessa alocação? É a própria Mércia ou é a equipe da Mércia, ou é um parceiro da Mércia, ou essa parte você não faz? Então, o aluguel de long term, que é o aluguel de um inquilino de 12 meses, eu faço essa administração, minha imobiliária faz. Um aluguel de Pô, short, que é o aluguel de temporada, é um parceiro de trabalho. Eu acompanho, porque ele é um administrador de imóveis na área da Disney. Eu acompanho fazendo bookings, eu faço reservas online. aham, Ele cuida, um deles, porque eu tenho mais de um, ele cuida da administração do imóvel assim. Pagar as contas do imóvel, o check-in, o check-out, a limpeza do imóvel, troca de lâmpada, reparozinhos pequenos, manda o piscineiro, manda a faxineira. Então, nós fazemos isso em conjunto. Por que, que legal. eu indico esses profissionais? Porque eu quero ter certeza que o meu cliente está feliz em ter aquele administrador do imóvel dele. Né? Porque eu estou aqui presente na cidade. No caso do administrador não responder rapidamente, Rodrigo, porque o Airbnb exige isso hoje, eu sei, eu tenho o meu time, a minha equipe, que vai cuidar desse imóvel se for uma coisa de emergência, Aham, entendeu? E eu deixo o profissional saber, aqui, o Property Management, a companhia de gerenciamento, que eu vou atender o meu cliente. Eu não vou deixar o meu cliente na mão. Imagina, ele está em outro país, está preocupado porque a piscina não está aquecendo mais. Tem algum problema lá e o gerente do imóvel não responde rápido, porque é uma emergência. sim, Eu vou responder, eu vou mandar um profissional lá, porque eu acho que o cliente tem que ter essa paz de espírito. Então, eu estou sempre lado a lado com esses administradores, não me meto no trabalho deles, ajudo a fazer os bookings para que a casa tenha mais reservas, mais giro financeiro,
mas deixo que ele cuide do imóvel. E tá dando certo assim, tá? Tá dando muito certo. E, Mércia, agora uma dúvida fora do nosso script aí. Qual é, tem uma média de rentabilidade, vamos supor, do Airbnb ou de short stay aí, né? Uma média de rentabilidade mensal? Tem. Você consegue passar isso? Tem. Acho que como que a gente passa média de rentabilidade? Algumas formas são feitas. Uma é pegando um imóvel com um dos administradores. Nos últimos 6 meses passado, ele vai dar todos os reports, todos os relatórios de um imóvel parecido com o que o cliente deseja. Então, nós vamos ver no calendário todos os dias que foi alugado no Airbnb, para a gente chegar a uma conclusão de porcentagem anual, na média, tá? Outra coisa que nós fazemos, nós fazemos cenários online com o cliente, mostrando aonde estão no calendário as altas temporadas e as baixas temporadas. Orlando tem, em média, 7 meses de alta temporada. Então, baseado em alta temporada, nós pesquisamos quanto é a diária de uma alta temporada. Isso no Airbnb, no computador, na frente do cliente. Porque assim, Sim, ao ninguém vivo. ao vivo, ninguém é tolo. Você desliga aqui de mim, você pode no Airbnb escolher uma casa de 5 quartos com um critério que nós podemos escolher junto. Uma casa single, não é um townhome, que seria uma geminada, com piscina grande, privada, na data de alta temporada, na data de baixa temporada, baseado nos nossos calendários passados, né? E você mesmo vai concluir uma diária. Então ninguém é tolo. Nós vamos fazer Com números certeza. baseados no que é concreto. Então é muito fácil. A variação hoje dos últimos 6 meses está entre 58% até 65%, que é a nossa média bem tradicional conservadora. Tem casas, Rodrigo, que chegam a 75% de aluguel. Por quê? Porque o proprietário faz propaganda também, ele também tem uma página no Instagram que faz propaganda, ele também tem o Airbnb dele, entendeu? Agora, varia muito, oscila de um ano para o outro. E é essa Ah, promessa que eu não gosto de fazer para o meu cliente de forma 100%. Por quê? Nem eu, nem Rodrigo, nem qualquer administrador pode prever quantos milhões de turistas nós vamos ter em Orlando, né? verdade. A cidade está crescendo, muitos outros parques estão sendo abertos, além do Epic, que é enorme. Parques de água, parques de surf, parques de natureza natural, parques de águas naturais, parque para criança. Então, assim, o número de turistas é enorme, mas nós já tivemos em Orlando 87 milhões de turistas num ano. No outro ano, nós tivemos 83. Então, assim, vai variar o número de turistas, vai variar um pouco o aluguel da casa, mas nós garantimos, sim, que existe um número concreto que o cliente Sim, sozinho sim. pode chegar à conclusão. Legal, legal. E é o que o cliente precisa. Ele precisa desse suporte, ele precisa dessa segurança, Precisa. ele precisa desse profissionalismo com pessoas que têm princípios, têm valores e trabalham da forma certa, pensando que essa pessoa pode estar entregando tudo dele financeiramente Aham, para poder conquistar um futuro para a família um pouco melhor, né? é verdade. Então, nós temos que pensar nisso, e nós pensamos nisso como profissional, e é isso que o cliente espera de nós. E, infelizmente, não é muito comum, e é mais raro você ter esses profissionais, pelo menos aqui no Brasil, na minha área de consórcio. Então, quando você tem esse profissionalismo, você acaba se destacando e conseguindo entregar mais do que o básico, né? Sim, sim. Mas show de bola, Mércia. Obrigada, viu, Rodrigo? Não sei se você tem mais alguma pergunta para fazer, mais Não, alguma coisa que eu você não quer tenho colocar. perguntas porque nós podemos fazer outras lives, mas eu quero enfatizar o que nós falamos no começo. Você que vai nos ouvir, ou que está nos ouvindo, ou que vai ouvir cortes dessa live, faça seu planejamento financeiro. A procrastinação é inimigo do que você pode colher lá no futuro quando você faz um planejamento financeiro. Então, assim, procrastinar, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Você vai estar torrando teu dinheiro, você pode ter certeza. Eu sei porque eu sou assim, a nossa natureza. Então, faça um planejamento, entre em contato conosco, converse com o Rodrigo,
Abre tua mentalidade, converse comigo, pode mandar lá, meu WhatsApp está lá na minha página Vizinho do Mickey. A gente vai trocando áudios, você vai abrindo sua mentalidade, como fazer um imóvel aqui, comprar um imóvel aqui. Se você não tem um aporte financeiro, está aí, Rodrigo, com um produto incrível que é o consórcio, e a gente pode planejar junto. E uma coisa é certa, esse cliente vai ficar cliente nosso pro resto da vida dele. Porque nós queremos dar um encaminhamento de vida para essa pessoa, né? Para ela se tornar, ser grata e a gente ficar feliz de ver que a pessoa está crescendo financeiramente, né? É isso aí. Então, mestre, para finalizar, se você quer aumentar o seu patrimônio, construir sua renda passiva e ter um futuro sem depender do governo brasileiro e nem do governo americano, e Sim, sim depender do seu investimento, que vai ser muito mais valioso, você pode me procurar, você que está no Brasil e quer adquirir imóvel nos Estados Unidos, você pode me procurar aqui em Maringá, na Patrimax. E se você está nos Estados Unidos e quer começar a investir no Brasil ou quer potencializar a sua moeda aqui no Brasil, pode procurar a Mércia, sim. fala com ela vai saber te orientar e passar o seu contato e conectar você comigo aqui no Brasil. Tá? Lem- Aproveitem, porque essa oportunidade que vocês estão aí nos Estados Unidos é de ouro, 6 vezes Verdade. o valor da moeda de vocês. E você que É, está aqui no Brasil, aproveite, porque o consórcio pode te levar aonde você faz 10 anos de estar tentando chegar, você pode chegar em pouco tempo. exatamente. Obrigada, viu, Rodrigo? Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo seu convite. E quando você estiver no Brasil novamente, dessa vez não vai passar de passar aqui no escritório, tomar um café e conhecer a Certo. estrutura nossa aqui também, tá? Te agradeço, viu, Rodrigo? E até a próxima, porque o assunto não acabou. Com certeza, vamos marcar mais. Deus abençoe sua vida, Mércia. Amém. Você também. Obrigada. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.